Eu trabalho, então, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela tem um hospital, que é o Hospital Universitário de Brasília, onde tem... Eu entrei para a UERJ via hospital, né? Eu fiz um projeto para fazer um trabalho no Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que na época chamava Unidade Clínica de Adolescentes, depois mudou o nome e tal, e com um projeto de um trabalho junto à clínica com adolescentes. É um hospital geral, ou seja, não é psiquiátrico, né? A gente tem adolescentes com demandas dos mais diferentes tipos. Mas o fato, então, de eu estar trabalhando no hospital direto, né? Isso desde 1991 que eu fui para lá, assim que eu voltei da França, depois do meu doutorado, faz com que eu desde então me coloque questões sobre o lugar da psicanálise no hospital, né? E eu me lembro, na época, eu ainda estava na Escola Brasileira de Psicanálise e nós fizemos um debate num evento que aconteceu em Curitiba, não lembro exatamente o ano, mas deve ter sido em 1994, por aí, 5, enfim, por aí. E aí foi um debate, dentro desse evento, um debate com pessoas que trabalhavam no hospital e todo mundo dizendo que não era possível fazer psicanálise no hospital. Isso, poxa, isso foi, tem 10 anos, não, 20. É que o tempo corre, a gente perde as referências temporais. Ainda bem que o inconsciente é atemporal. Então, nesse debate, então, as pessoas diziam, não, eu trabalho com médicos, eu não consigo fazer, é muito difícil. E eu me perguntava, mas por que eu consigo? Né? Eu não devo ter assim uma estrela na cabeça que me diferencie tanto das outras pessoas, por que as outras pessoas não conseguem, eu consigo, né? E a partir daí, eu levantei uma hipótese de por que é possível para mim trabalhar no hospital, enquanto que meus colegas daquela mesa de debate diziam que não era possível. E aí a minha hipótese foi de que o hospital no qual eu trabalhava era um hospital universitário, enquanto que os outros tinham trabalhos em hospitais que não eram universitários. Então isso diferenciava a minha prática da dos outros, porque a interlocução com os outros técnicos, né, e os colegas que também trabalhavam no hospital se daria de forma diferente. E aí eu me perguntei, mas como assim de forma diferente? E aí eu levantei a hipótese de que era por causa do discurso universitário. Esse tal discurso que Lacan mete malho, afinal das contas, me ajudava a trabalhar no hospital. Por quê? Porque quando meus colegas, os médicos presentes, falavam comigo, eles não falavam com a psicóloga Sônia Alberti, eles falavam com a professora Sônia Alberti. Assim como eu falava com eles como professor fulano de tal. E enquanto professores nós somos absolutamente iguais. Por quê? Porque nós temos o mesmo lugar na hierarquia universitária, né? Os mesmos títulos, que é o que conta na universidade. Como diz Lacan muito bem, né? No discurso universitário, os saberes se equivalem. Então, isso que por que eles se equivalem? Porque não é o conteúdo do saber que importa, mas é o título. Então, nem que eu tenha um título X, né? E o meu colega médico tem o mesmo título X,
nós somos absolutamente equivalentes. Mas, no contexto do hospital universitário, né, eu recebo o mesmo salário que ele. O que, dentro das outras clínicas, não acontece. O médico ganha X2 e o psicólogo ganha menos X. Né? Menos X sobre 2. Então, a partir daí, né, eu me dei conta da importância, finalmente, que eu posso, né, tirar alguma coisa desse tal discurso universitário a meu favor, né? Que é um pouco o que o Lacan fala do que permite o discurso do analista, quando ele diz que o discurso do analista, ele permite você fazer girar os discursos, né? Então, no momento em que eu posso, né, fazer semblante de S2 como agente num discurso universitário, porque o lugar é do semblante, né? Eu posso também fazer girar isso e fazer com que o discurso do analista tenha vez no contexto do hospital universitário. Foi mais ou menos essa a minha hipótese, e que eu venho corroborando, verificando desde então. Né? E o texto que, eu não sei se vocês chegaram a ter acesso a esse texto, A Última Flor da Medicina, né, que é um pouco isso, né? Inclusive nesse texto eu falo dessa experiência que aconteceu em Curitiba, em que, né, meus colegas diziam justamente que não dava para fazer psicanálise da articulação com os médicos, né, em hospitais. Bom, eu trabalho nesse hospital então, desde 1991, como eu entrei como pesquisadora visitante com uma bolsa da FAPERJ, e depois eu fiz o concurso para a UERJ e entrei então como professora durante o ano seguinte, né? Meu primeiro ano lá dentro. E nesse hospital eu conhecia o hospital de antes, porque depois que eu terminei meu curso universitário, eu trabalhei nesse hospital com psicanálise dentro da psiquiatria, que havia um psicanalista lá, mas isso foi nos idos de, sei lá, século XIX, já fazia muito tempo, né? Mas não era no núcleo de estudos da saúde adolescente, era na psiquiatria. Então eu já conhecia o hospital e sabia que havia, né, e como meu doutorado foi na articulação com a adolescência, então eu procurei o NESA para voltar a trabalhar nesse hospital, que é um hospital interessante, que tem clínicas bastante, como diria, progressistas, não todas, mas como sempre. Bom, como são muitos anos trabalhando nessa articulação da psicanálise com o campo hospitalar e clínico da saúde pública, né? Eu fiquei um pouco em dúvida do que eu ia falar aqui hoje, porque tem muitas coisas pelas quais eu navego. Mas eu acho, em função até dessa experiência que eu acabei de relatar, e aquilo que me levou a essa experiência de desenvolver, então, essa hipótese, eu acho que é fundamental a articulação do saber
sobre a clínica e sobre o trabalho na instituição, para além do trabalho na instituição. Eu acho que a psicanálise, ela é um campo que permite trazer um saber sobre a clínica que muitas vezes falta às instituições, né? Uma outra experiência que eu tive ao longo desses anos, durante 2 anos, foi quando eu fui convidada a supervisionar um CAPS no Espírito Santo. Eu ia uma vez por mês para o Espírito Santo para dar uma supervisão para um CAPS lá. Tem um artigo que eu publiquei com Annalise Palombini sobre supervisão em CAPS, que está publicado em algum lugar, não tenho a menor ideia, né? E que fala um pouco dessa minha experiência, que foi muito importante porque eu fui convidada para trabalhar lá em função de um problema grave que estava acontecendo no CAPS de adultos. Era uma clínica de adultos, um CAPS de adultos, com pacientes que, sei lá, já frequentavam o CAPS por muitos anos, e esse CAPS estava sendo, em função das novas regras para CAPS, ele estava deixando de ser um CAPS do município para estar ligado, do município de Vitória para estar ligado a um outro município. E isso, eu não me lembro exatamente agora, está escrito, acho que no artigo, mas essa mudança, ela criou uma resistência, essa ordem que veio de cima, né, de que é preciso mudar geograficamente o local, ela criou uma resistência tão grande entre os próprios técnicos que trabalhavam no CAPS, né, e provavelmente também, em consequência, junto aos usuários, que se viram, de repente, completamente desmapeados no mundo, em função dessa ordem que veio de fora e de cima, né, de que era necessário mudar, provocando, inclusive, suicídios de usuários do CAPS, né? Então, a situação estava muito grave e é interessante porque a coordenadora do CAPS, né, ela estava muito identificada também com o discurso, né, do estar à mercê do capricho do outro que quer que a gente se mude, né? Que é fundamentalmente isso. E aí eu comecei a trabalhar, né, inicialmente com ela, né, na época que estava sendo feito o convite, eu ainda nem estava supervisora, e comecei a trabalhar com ela as próprias resistências dela para essa mudança, no sentido de, eventualmente, quem sabe, a mudança não poderia ser, ao contrário, uma coisa que poderia incrementar muito o trabalho, na medida em que ela poderia escolher, né, várias benesses para o CAPS, exigir, etc, etc. Bom, enfim, eu fui, aí eles se mudaram, eu fui para esse novo local, para onde eu fui durante 2 anos. E foi muito impressionante, porque os técnicos que trabalhavam no CAPS, né, havia 3 psicólogos, um psiquiatra, coitado, ele tinha 270 pacientes, o que é uma loucura, e o resto eram, né, auxiliares disso, auxiliares daquilo,
pessoas que não tinham um curso superior e eles nunca tinham feito uma reunião para discutir clínica. Então, quando eu cheguei lá, né, tinha oficina do louvor. Oficina do louvor era onde se rezava e se cantava músicas evangélicas. Né? Como uma forma de apaziguar um pouco as almas em apuro, sei lá. Mas por quê? Porque, na realidade, ninguém sabia o que fazer com esses doidos todos, tá entendendo? Que eram doidos mesmo. E aí, assim, eu comecei eu pedi para que, nos dias que eu fosse para dar supervisão, que a equipe inteira estivesse lá. E eu comecei a trabalhar, né, o que é loucura, a história da loucura, o que é a loucura, a história da questão política da loucura, para depois entrar na questão clínica da loucura, né? Das estruturas clínicas, o que é uma psicose, né? Porque, evidentemente, se você não tem nenhuma formação quanto a isso, né? E a gente sabe disso, até na nossa clínica particular, toda hora a gente se depara com sujeitos que falam da mãe assim, falam do pai assado, do marido cozido, que a gente fala, pô, esses caras estão convivendo com gente maluca. E eles não têm noção, né, de do que é a psicose. Então, né, você nem precisa ir muito longe. Né, não sei se vocês têm experiência, mas pessoas que fazem análise com a gente, às vezes são até têm uma certa formação, mas às vezes convivem com maridos psicóticos e tal, e a gente não sabe que meu marido é psicótico, né? Ou não quer ver, né, que meu marido é psicótico. Às vezes só se vê muito tempo depois. Eu tenho uma experiência, quer dizer, eu tenho um sujeito que já está comigo há muitos e muitos anos e muitas vezes evidentemente que eu não vou chegar para o paciente e dizer assim, ó, isso que você está contando aí me convence que seu marido é psicótico, né? Então não vai dizer um negócio desse, mas várias vezes eu levanto e me pergunto, mas você acha mesmo que isso é uma coisa normal? Querendo, né, fazer o sujeito ver, o sujeito não vê. Ela teve 2 filhos com essa pessoa, né, em situação, cada vez que ela tinha um filho, o cara completamente pirava, lógico, porque ele, né, era colocado ali numa posição de ser pai, o que era absolutamente insuportável. Então ele pirava legal, né? Mas a pessoa não via, só, sei lá, evidentemente hoje sabe, mas, quer dizer, sabe, ela já sabia, mas ela não queria ver. Hoje ela vê, mas, poxa, isso tem o quê? 15 anos? Hoje ela já é separada dele. Tudo. Bom, enfim, por que eu estou falando isso? Sim, por causa dessa experiência, então, da função do saber que a psicanálise, né, pode trazer, e eu acho que isso não é... E eu acho que a relação com a universidade, né, nos dá uma certa possibilidade de interlocução com as instituições, porque um pouco vela esse lugar do psicanalista, que é, muitas e muitas vezes, alguém que, a priori, já se tem uma certa resistência só de pensar que o cara é psicanalista. Então, né, eu tenho amigas que
que são solteiras e que, quando vão para bailes, jamais se apresentam como psicanalistas. Apesar de serem psicanalistas super reconhecidas, né? Dizem que são manicure. Senão ferrou, não tem nem jeito, ninguém nem começa a conversar. É uma boa técnica, manicure, cabeleireira, sei lá, consultora de moda, enfim, psicanalista assusta muito. Você trabalha essa relação, né, da própria identidade, né? Porque você quer ser psicanalista e não consegue ser apresentada com medo, com fantasias. Isso daí depois de outras... Como é que é? Vou continuar. Porque senão os caras nem sentam no ar. O que vem aí? Você vai me analisar. Qual psicanalista? Também. Bom, enfim, então o que eu estava querendo dizer é que a importância, né, de você dizer que, né, poder transmitir algo da ordem do saber, eu acho absolutamente fundamental na articulação do nosso trabalho dentro das instituições. Na minha experiência, isso por quê? Porque as pessoas são desprovidas, né, disso, da formação. Elas são desprovidas da formação. E quando você se dispõe a transmitir alguma coisa, ensinar alguma coisa, você já está dando para elas alguma coisa, né? E isso é importantíssimo. Me lembro também, lá no NESA mesmo, né, nós temos um diretor que é uma pessoa, enfim, também um médico, professor da Faculdade de Medicina, da UERJ e tal, e ele é imortal, ele é membro da Academia Nacional de Medicina. Nós fomos, inclusive, na posse, foi de longo, um negócio todo chiquérrimo. E o Messias, que é então esse diretor, José Augusto Messias, ele tinha ido para um congresso na Austrália, e isso foi assim, bem no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, na UCA, né, então UCA. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, por que vocês não fazem grupos de pacientes, de famílias com pacientes e tal, né? E eu assisti lá na Austrália uns grupos de psicólogos com pacientes muito interessantes, eles falam coisas muito importantes uns com os outros, por que vocês não fazem isso aqui, né? E essa experiência, por exemplo, né, me permitiu ver como que os próprios médicos não têm a menor ideia do que a gente faz, né? Por que eu não quero fazer grupo, por exemplo, né? Não que nós não tenhamos, por exemplo, grupos de recepção e tal, mas grupos para tratamento a gente não faz, né? E a gente sempre se colocou muito claramente nesse sentido lá no NESA, que a gente não fazia. Mas que normalmente o que eu via era que o próprio psicólogo não sabe dizer o que faz. E muitas vezes ele nem sabe o que fazer. Ele, psicólogo. E em função disso, acaba o médico, claro, querendo, né? A clínica médica é uma clínica que exige saber. Ela é uma clínica que exige que o médico responda do lado de quem sabe. Por quê? Porque
entra um cara lá, todo estrupiado, dentro do hospital, chama o médico, vem o médico e fica todo mundo olhando para a cara do médico e fala assim, e aí, o que esse cara tem? O que a gente vai fazer? Que técnica que a gente vai usar? Né? O médico tem que responder. Porque se ele não responder, sei lá, ele vai ser denunciado, sei lá onde que ele não respondeu. Então, o médico, ele tem que pegar lá tudo que ele sabe, botar lá na cabeça dele, ver, bom, o braço está inteiro, a perna não está funcionando, não sei o quê, então o problema não é no braço, não é na perna, é na barriga, não sei o quê. Ah, então é o diagnóstico tal. Ele tem que dar um diagnóstico e ele tem que dar uma terapia em relação a esse diagnóstico que ele deu. Ele não pode, ele, se posicionar nesse momento como alguém no lugar do não saber para fazer surgir aí o saber do sujeito. É impossível fazer isso, né? É uma lógica completamente diferente e ele tem que responder desse lugar. Então, quando ele vê os psicólogos lá, né, perdidos, tentando fazer alguma coisa e que não sabem responder do lugar, né, do que eles estão, na realidade, fazendo, ele vai e começa, faz isso, faz aquilo, vamos lá, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos, né, atender esses pacientes, né. É só no momento em que você pode dizer para ele, não, nós não fazemos grupo por causa disso, mas nós não deixamos de atender esses pacientes, né, atendemos assim, assado cozido, né, e por causa disso, e a nossa visada é essa, e nosso objetivo é aquele, a gente começa a dizer, este campo aqui, quem manda aqui somos nós, né? Não são vocês. Mas a gente só pode fazer isso se a gente está fundamentado, né, a meu ver, numa clareza do que a gente visa, né? E eu acho que a psicanálise dá essa clareza.